Buenas, meus amigos, sou Paulo Roberto Vargas, estou aqui para mais um vídeo deste nosso projeto do CTG Tapera Velha de São Leopoldo, a cultura gaúcha em destaque. O CTG Tapera Velha, que é um ponto de cultura do Rio Grande do Sul, e está promovendo este projeto online devido à pandemia, sobre oficinas de declamação, com todas as terças-feiras as nossas oficinas e às quintas-feiras as lives com os convidados que nós já tivemos por aqui. Já falamos sobre declamação, sobre a escolha do verso, valorizando a pontuação e acentuação, sobre a memorização, fundamentos da voz, dicção, impostação e inflexão, a expressão facial, gestual, postura cênica e a transmissão da mensagem. Tudo isto é um conjunto de fatores para uma boa interpretação para os nossos concursos, para as avaliações, para o que consta nas planilhas. Todo este conjunto é o que vai fazer termos uma boa interpretação. Além disso, para quem concorre, temos o quesito de indumentária, que também é avaliado e o concorrente perde pontos se não estiver pilchado corretamente. Como todos sabem, para os concursos individuais, só podemos utilizar a pilcha atual, que é bombacha para o homem e vestido de prenda para o feminino, traje atual. Então, para que não ocorra descontos, hoje nós vamos falar sobre o que é correto dentro da indumentária, certo? Todos os pontos que nós vamos abordar hoje e na próxima quinta-feira na nossa live são retirados das diretrizes da pilcha gaúcha, o traje atual, do movimento tradicionalista gaúcho. Isso foi instituído na Convenção Tradicionalista de Taquara, de julho de 2011. Depois, na de Guaporé, de julho de 2012, de Porto Alegre em 2013, Caxias do Sul em 2014 e Lagoa Vermelha em julho de 2017 foi a última alteração, que é o que continuamos utilizando até o momento. O movimento tradicionalista gaúcho, cumprindo o que determina no parágrafo único da Lei número 8.830, de 10 de janeiro de 1989, reunidos na Convenção Ordinária na cidade de Taquara, no mês de julho, no ano de 2011, resolveu alterar as diretrizes da pilcha gaúcha com o fim de completá-las e torná-las mais claras, porque sempre ficavam as dúvidas. Isso pode, qual o comprimento, a manga da camisa. Alguns detalhes foram ajustados nesta última convenção. Da pilcha para as atividades artísticas e sociais, a indumentária ser utilizada nas atividades cotidianas, apresentações artísticas e participações sociais, tais como bailes, congressos e representações sociais. Ok? Então, os trajes de época que nós conhecemos não podem ser usados nos concursos de declamação, nos concursos individuais. Como falamos hoje, como sempre falamos no nosso projeto de declamação, então, para concorrer no concurso de poesia de declamação, somente o traje atual. Vamos iniciar então com a pilcha masculina, a bombacha. O tecido deve ser brim. Esse brim não é o jeans, é aquele tecido mais grosso, mais antigo, brim, sarja ou lã, algodão, oxford ou microfibra. As cores claras ou escuras, mas sóbrias ou neutras, tais como marrom, bege, cinza, azul marinho, verde escuro e branca. Fugindo sempre das cores agressivas, ou fosforescentes,
contrastantes e cítricas, como também vermelho, amarelo, laranja, verde-limão, cor-de-rosa. São cores que não podem ser usadas. Os padrões é tecido liso, listrado ou xadrez. Quando for xadrez, tem que ser um xadrez discreto. Não pode ser muito carregado no xadrez. Os modelos de cós largo, sem alças. As alças que se fala são aquelas como da calça tradicional, para passar o cinto, né? Não pode ter alça. 2 bolsos laterais com punho abotoado no tornozelo. Os favos. O uso do favo e enfeites de botões deve ser de tamanho daqueles utilizados nas camisas, vedado os botões de metal. Depende da tradição regional, isso é muito importante. A bombacha, quando tiver esses enfeites, tem que seguir o regionalismo também. A bombacha pode ter favos com letras, marcas e botões. Quando usar favos, deve ser da mesma cor e mesmo tecido da bombacha. Os desenhos serão idênticos de uma e de outra perna. Tá? O que não pode acontecer é que se a gente for colocar letras, de um lado está escrito uma coisa, do outro lado outra coisa. Tipo, o nome da entidade de um lado, o nome da pessoa do outro. Não pode. Você vai botar algum nome, tem que ser igual dos dois lados. Vai botar um desenho, ele tem que ser igual dos dois lados da bombacha. Tá? O uso, a bombacha deve se usar sempre para dentro das botas, tá? Nunca por cima da bota. É vedado o uso de bombachas plissadas ou coloridas. A camisa, vamos para a camisa, esses são os detalhes da bombacha, agora a camisa. Preferencialmente de algodão, tricoline, viscose, linho ou vigela. Microfibra também pode ser usado, desde que não transparente. Oxford. Padrão, liso ou de riscado discreto. Cores, sóbrias. Cores claras ou neutras, preferencialmente branca. De preferência branca ou de cores bem claras. Tá? Evitando cores agressivas e contrastantes. Gola, gola social, ou seja, abotoada na frente em toda a execução, com gola atual, com punho ajustado, com 1 ou 2 botões, isso no punho, certo? Mangas, mangas longas, para ocasiões sociais ou formais, como festividades, cerimônias, fandangos, concursos. Mangas curtas também pode ser usado para atividades de serviço, de lazer e situações informais. Camisa de malha ou camisa de gola polo também pode ser usado, mas exclusivamente para situações informais e não representativas. Podem ser usadas com o distintivo da entidade, da região tradicionalista e do MTG. Vedado o uso de camisas de cetins e estampa. Essa camisa está no regulamento, mas não pode ser usado durante o concurso. Não pode se declamar com uma camiseta de gola polo, certo? Porque diz aqui, ó, de gola polo exclusivamente para situações informais. E o concurso é uma situação formal. Então, pode ser usado para depois, para antes do concurso, mas não durante o concurso. Botas. Material de couro liso ou amarelo. Tá? Cores: preto, marrom, todos os tons, ou couro sem tingimento, couro natural. Cano: a altura varia de acordo com a região, normalmente vai até o joelho. Solado: o solado deve ser de couro, podendo ter meia sola de borracha ou látex. A altura máxima de centímetros entra em vigor, já entrou em vigor em janeiro de 2012. Bota garrão de potro são utilizadas exclusivamente com trajes de época. Então,
Garrão de potro não pode ser usado no concurso de declamação. É vedado o uso de botas brancas. Proibido qualquer tipo de bordados ou palavras escritas nas botas. Colete. Se usar paletó, poderá dispensar o colete, ok? O colete faz parte do conjunto da pilcha, mas se eu estiver de paletó, dispenso o colete. Se eu não estiver usando paletó, precisa estar de colete. No modo tradicional, sem mangas e sem gola. Muito importante ressaltar, colete não tem gola, ele é corte reto, certo? Com uma única característica de botões na frente, podendo ser abotoado ou não, fica ao critério de quem está usando. Com a parte posterior das costas de tecido leve, ajustado com fivela de uma cor só, no comprimento até a altura da cintura. Tá? Isso é importante salientar, que a parte das costas do colete tem que ser de cetim de um outro tecido mais leve. A fivela, que é para ajustar o colete, o tecido onde prende a fivela tem que ser do mesmo tecido das costas. Não pode esse tecido ser igual ao da frente ou de uma outra cor, de um outro tecido. Ok? As costas é toda do mesmo tecido, a frente de um outro tecido. A cor, da mesma cor das bombachas, mas pode ser tom sobre tom. Tecido, mesmos padrões das bombachas. Tá? Guaiaca, sempre de couro, podendo ser na cor amarela. Guaiacas, tem 1 a 3 guaiacas internas ou não. Fivelas, 1 ou 2 fivelas frontais com no mínimo 7 centímetros de largura. Florão, quando usado, deve ter função de fivela. Não pode ser um florão apenas de decorativo, ele tem que ter a função de fivela. Cinto de couro cru, com ou sem guaiacas, mas sempre com 1 ou 2 fivelas frontais, com no mínimo 7 centímetros de largura. Tá? Não pode ser fino, tem que cuidar, no mínimo 7 centímetros. É vedado o uso de rastras, enfeites de metais concorrentes na parte frontal. Chapéu, de feltro ou pele de lebre, a partir de 6 centímetros a aba. Uma copa de acordo com as características regionais. Barbicacho de couro ou crina, podendo ter alguns enfeites de metais no barbicacho. Ou fivela para regulagem, certo? Quando a gente prende aqui, pode ter uma fivela para regulagem. É vedado o uso de boinas e bonés. Paletó, uso especialmente para ocasiões formais. Quando se está concorrendo na declamação, é uma formalidade, pode-se usar o paletó. Mas, se não usar, não vai perder ponto, ok? A combinação de cores tem que combinar com a bombacha. Deve ser harmoniosa, evitando cores contrastantes. É vedado o uso de túnicas militares, substituindo o paletó. Certo? Lenço. As cores do lenço: vermelho, branco, azul, amarelo e carijó. Nas cores citadas ainda entra o marrom e o cinza. O tamanho do uso com alguns tipos de nós com medida de 25 centímetros a partir deste. Quer dizer, a partir do nó eu posso ter mais 25 centímetros. Com o uso de passador de lenço com a medida de 30 centímetros. Se eu colocar só o passador de lenço, ele pode ter um comprimento de 30 centímetros, tá, gente? Muito cuidado com as crianças, os mirins, porque o lenço pode ficar muito comprido. Quando a gente dá um nó simples, onde não se usa muito comprimento do lenço, tá? E quando se usa o passador, ele não pode, com o passador, depois que tu colocou ele, passar de 30 centímetros. Faixa é de uso opcional.
mas se usar, ela deve ser lisa, na cor vermelha ou preta, se for de lã, bege cru, se for de algodão. Tá? Largura de 10 a 12 centímetros. O pala é opcional, tem que ser liso, na cor vermelha, preta se for de lã, bege cru se for de algodão. Largura de 10 a 12 centímetros. Desculpa, não tem largura do pala, a largura era da faixa. O pala é de uso opcional, poderá ser usado no ombro, meia espalda, atado à direita para a esquerda. Atenção isso, sempre da direita para a esquerda, se ele for usado à meia espalda, tá? Com todos os trajes. Todo o restante da pilcha, o pala é um acessório que a gente vai usar da direita para a esquerda. Esporas. No concurso de declamação, não se usa espora, somente para campeira. Faca é de uso opcional, pode ser usado apenas para os adultos, veteranos e no enarte, nas apresentações artísticas. Então, na declamação, pode usar uma faca sim. Ela tem que ter de 15 a 30 centímetros de lâmina. Tá? Isto é a pilcha masculina. Na pilcha feminina, as prendas podem usar saia, blusa ou bata. Tá? A saia com barra no peito do pé, sempre a barra no peito do pé. Pode ser godê, meia godê ou de panos. Tá? A blusa ou bata tem que ser de mangas longas, 3/4 até o cotovelo. Tá? Então, 3/4 ela vem até o cotovelo, tem que tapar o cotovelo. Tá? Vedado o uso de boca de sino ou morcego. Morcego é aquelas inteiras grandes, boca de sino é uma maior, mas ela não fecha aqui. Então, isto não pode. Degote, desde que seja pequeno, sem expor os ombros e os seios, tá? Podendo ter gola ou não. Bordados e pinturas, se utilizados, devem ser discretos. As pinturas com tintas para tecido, os tecidos têm que ser liso, nas blusas ou batas mais encorpados, tá? E a parte da saia pode ser mais leve para facilitar. As cores, escolher cores harmoniosas e lisas, esquecendo as cores fortes, proibidas cores berrantes e fosforescentes, tá? Atenção também nas apresentações artísticas, o traje feminino deve representar a mesma classe social e época tratada na indumentária do homem. Vedado enfeites dourados, prateados, pinturas a óleos e purpurinas. Tá? Este traje de saia não pode ser usado pelas prendas mirins e juvenis. Saia e casaquinho. Saia com a barra no peito do pé, sempre, como já comentei, godê, meia godê ou de panos, o casaquinho de mangas longas, vedado o uso de boca de sino ou morcego, gola pequena e abotoados na frente. Bordados e pinturas, se utilizar, devem ser discretos. Os tecidos, mesma coisa do anterior, liso, nas blusas ou batas, mais encorpados. As cores, escolher cores harmoniosas e lisas, esquecendo as cores fortes, proibido cores berrantes e fosforescentes, certo? Igual ao que já comentamos no anterior, quando é saia e blusa. Aqui saia e casaquinho, a saia segue o mesmo padrão do anterior, tá? Vestido é o que é mais usado, então vamos prestar atenção para o vestido. Ele é inteiro, cortado na cintura ou de cadeirão, ou ainda corte princesa com barra da saia no peito do pé. Corte godê, meio godê, franzido, pregueado ou com ou sem babados. As mangas longas ou 3/4 até o cotovelo, admite-se pequenos babados nos punhos, sendo vedado o uso de mangas, boca de sino e morcego. Mesma coisa da blusa e do casaquinho, tá? Manga, boca de sino e morcego não pode para nenhum tipo de traje.
Os enfeites pode ser usado rendas, bordados, fitas, passafitas, gregas, viés, transilim, crochê, nervuras, bem como os bordados ou prateados e pinturas a óleo ou purpurinas. Isto é vedado, tá? Tecidos lisos ou com estampas, tá? Nos vestidos pode ser estampado, desde que sejam miúdas e delicadas, de flores, listadas, poá, xadrez delicado e discreto. Pode ser utilizado tecidos de microfibras, crepes, Oxford. Não será permitido os tecidos brilhosos, fosforescentes, transparentes, slink, lurex, rendão e similares. Tá? Isto é o que não pode. Cores devem ser harmoniosas, sóbrias ou neutras, evitando-se contrastes chocantes. Não se deve usar o preto, cores das bandeiras do Brasil e nem do Rio Grande do Sul. Não se pode fazer uma combinação dessas cores, um vestido verde e amarelo ou verde, vermelho e amarelo. Tá? Isto, então, foi o traje feminino. Dentro do traje feminino ainda temos a saia de armação, que ela deve ser leve e discreta. Se tiver babados, estes devem se encontrar nos rodados da saia, evitando-se o excesso de armação. Tem que ser branca, é a única cor permitida, tá? E o comprimento deve ser inferior ao do vestido, tá? A saia de armação nunca pode aparecer além do vestido. A prenda também usa bombachinha, tá? Que ela é de tecido, com enfeites de rendas discreto, sempre branca também, comprimento abaixo do joelho, sempre mais curta do que o vestido. As meias, as prendas podem usar branca ou bege, longas o suficiente para não permitir a nudez das pernas, ok? Então, não precisa ser meia calça, mas ela tem que subir até a bombachinha, aonde não apareça a perna da prenda. Sapatos e botinhas, cores preta e marrom, vários tons de marrons e bege. Salto de até 5 centímetros, ok? É o máximo 5 centímetros. Modelo com tira sobre o peito do pé que abotoe do lado de fora. Sempre. Então é o único modelo que existe. Com uma tira em cima que abotoa para o lado de fora de cada pé. A vedação. É proibido o uso de sandálias e sapatos abertos. Os cabelos podem ser soltos, presos, semipresos ou em tranças. Para prendas adultas e veteranas é permitido o coque. Prendas juvenis não podem usar coques. Enfeites com flores naturais ou artificiais, pequeno passador, travessa, para prendas adultas e juvenis. É vedado os brilhos, as purpurinas e as peças de plásticos nos cabelos. Tá? Maquiagem discreta, de acordo com a idade e o momento social. Joias. Cuidado com as joias. Devem ser sempre discretas, de acordo com a idade, a classe e o momento social. Uso de pérola são permitidas as joias e semijoias com uso de pérolas nas cores branca, rosada, creme e champanhe. Os brincos, anéis e camafeus. Uso de pedras permitido, desde que sejam discretas. Certo, gente? Então, é um detalhe que é falado durante toda a indumentária feminina, que tudo deve ser discreto, nada de chamar muito atenção. A mulher gaúcha, pilcha, discreta. Temos alguma coisa de detalhe para prenda mirim, tá? O modelo ele é inteiro, cortado na cintura ou com cintura baixa. Barra da saia pode ser 5 a 6 centímetros acima do tornozelo ou até meia canela.
entende? O da prenda mirim ele pode ser mais curto, meia canela ou 5 centímetros acima do tornozelo, que vai ficar quase comprido. Não é o caso das juvenis para cima, que tem que ser no peito do pé. As mangas longas, 3/4 ou abaixo do cotovelo. Mesma coisa da manga. Comprida, abaixo do cotovelo ou 3/4. Tá? As cores podem ser, os cortes, os modelos dos cortes podem ser godê, meio godê, franzido, com babados ou em panos. Tá? Também não pode manga boca de sino nem morcego. No verão podem ser curtas, arremangadas com babadinhos. As prendas mirins podem ter manga do vestido curta, tá? Um degote pequeno, podendo ter gola ou não. Enfeites. Não sobrecarregar, a fim de evitar a desfiguração dos modelos. Optar por motivos florais, delicados e miúdos. Podem ser usados rendas, bordados, fitas, passafitas, gregas, viés, transilim, crochê, nervuras, plissés e favos. É permitido pintura miúda com tinta para tecido, não usar pérolas e pedrarias, bem como os dourados e prateados, e pintura a óleo e purpurinas. Tecido liso ou estampados, miúdos, delicados, de flores, listras, petit pois e xadrez. Podem ser usados tecidos de microfibras, crepes, Oxford. Não serão permitidos tecidos brilhosos, fosforescentes, transparentes, slink, lurex, veludo, renda e similares. As cores sempre delicadas e suaves, bem claras, evitando as cores cítricas, o marrom, o marinho, o verde escuro, o roxo, o bordô, pink e azul forte, certo? Os vestidos mirins não podem usar essas cores. Os vestidos na cor branca são usados por noivas e debutantes. Não usar preto nem nos detalhes. Atenção para o preto, nem nos detalhes. Nem as combinações nas cores da bandeira do Rio Grande do Sul, tá? Saia de armação, bombachinha, meia calça, sapatilha, a mesma coisa que falamos anterior. Os cabelos sempre soltos ou semi-presos, enfeitados com fitas. Prendas mirins não podem usar flor no cabelo. Sempre que tiver um enfeite, é fita, tá? Maquiagem é vedado. De maneira nenhuma, prenda mirim usa algum tipo de maquiagem. Muito atenção, porque os jurados percebem se tem uma base, qualquer detalhe. Então, prenda mirim não pode usar maquiagem. Joias. Brincos e anéis delicados de joias ou semijoias. Não é permitido relógio, colares, pulseiras, brincos de plásticos coloridos ou similares. Certo? Essas são as diferenças do traje da prenda mirim. Para o peão mirim, a indumentária do peão mirim deve seguir as mesmas diretrizes do peão adulto e juvenil, tá? Não há diferença para o traje masculino na categoria mirim, ok? Então, gente, como na planilha de declamação existe o quesito indumentária, onde há descontos, nenhum avaliador gostaria de ver uma bela apresentação de declamação, uma linda apresentação onde o concorrente se esmerou e fez uma transmissão perfeita do seu poema e ele não poder levar o prêmio porque ele está com a pilcha errada. Então, por isso, estamos comentando sobre a indumentária para que ninguém precise perder ponto, tá? Estar pilchado corretamente não vai dar ponto, não vai ganhar o concurso por estar correto, mas pode perder se estiver com algum
ponto errado, algum detalhe que não seja permitido, assim como o concorrente, o amadrinhador ou os amadrinhadores que estiver acompanhando neste momento da avaliação também tem que seguir todas as normas de indumentária. Ok? Era o que tínhamos para hoje. Muito obrigado e até o próximo.